Vamos voltar agora com a história das cadeirinhas, da importância de usar essas cadeirinhas dentro dos carros e o perigo de, por exemplo, não usar mesmo quando você está em baixa velocidade. Tem situações, por exemplo, que o motorista acha que não tem perigo porque o trajeto é curtinho, está andando ali devagar, né? Esse é um engano gravíssimo. Por isso agora nós vamos ver se os pais se preocupam, se estão conscientes desses perigos. Aqui, ó. Dá trabalho prender Yasmin na cadeirinha. Mesmo assim, Patrícia não abre mão dessa segurança para a filha de 4 anos. É muito importante, é imprescindível a gente colocar o cinto, existe sim essa preocupação, independente do trabalho. Às vezes a gente se preocupa um pouco com o tempo que leva pela questão da segurança, né, da gente ser abordado, a gente tem essa preocupação, mas independente disso a gente sempre coloca na cadeirinha. Se Manuela não estiver bem presa à cadeirinha, Fernanda nem sai de casa. Ela leva a filha todos os dias de manhã para a escola. O cadeirão nem sai do carro, ele está sempre, desde que compramos, colocamos e ali ele está. Acompanhamos a chegada das crianças pequenas a uma escola de Campinas e durante uma hora encontramos pais conscientes quanto ao uso correto da cadeirinha. Os filhos de Lídia andam sempre protegidos. O menor, João Guilherme, tem só 2 anos e fica sentado numa boa. O problema é convencer o mais velho. Ele explica, né? Ele sabe, ele já aconteceu da gente frear, ele ir pra frente, ficar... Ele assusta, né? Então agora ele tá usando mais. A gente tem que forçar ainda, mas ele já tá criando o hábito de sentar, já bota o cinto, senta no assento. E é obrigatório, tem que usar, né? Não tem conversa com eles, não. No caso de Kelly é uma preocupação tripla. O banco de trás não tem espaço para mais nada. Ela leva sempre 3 acessórios. Um bebê conforto, uma cadeirinha e um suporte de elevação para o filho mais velho, Caio, que tem 6 anos. O outro tem 4 e uma nenê de 1 ano. Mesmo que vá em lugares próximos, sempre usa a cadeirinha, sempre com cinto, sempre travado. Além de travar corretamente, Marcelo se preocupa também em oferecer o assento adequado para a filha. Hannah acaba de completar 6 anos e logo vai trocar de cadeirinha. Está dentro do peso dessa cadeira, que é até 25 quilos, ela está com 22. A gente já está procurando o cadeirão para a próxima etapa, que tenha o tamanho certo. Mesmo agora que ela está maior, você vai continuar usando a cadeirinha? Vou continuar usando. Mas não é todo pai que tem esse cuidado. 90% dos equipamentos de segurança vendidos nesta loja são bebês conforto ou cadeirinhas para crianças de até 4 anos. A pequena procura pelos suportes de elevação para crianças de 4 a 7 anos mostra que a preocupação dos pais diminui à medida que os filhos crescem. Talvez eles estejam perdendo assim, a noção do perigo que é estar sem esse tipo de assento. Quantos assentos vocês vendem aqui na loja? Por mês hoje, assim, basicamente 15 a 20 assentos por mês. Quer dizer, no começo da Leite eu chegava a vender 100, 200 assentos por mês. Então teve uma diminuição muito grande. Outras vezes os pais têm o acessório, mas por pressa ou esquecimento, põem os filhos em risco. Foi o que aconteceu hoje com Joyce e o filho Cauã, de 4 anos. Tá sem a cadeirinha agora. E por que você está andando sem? Por causa que eu peguei o carro ontem do concerto e a cadeirinha está em casa. Mas o que aconteceu hoje? Foi a pressa de sair? Foi. Mas não pode não, viu, Joyce? Porque nós mostramos hoje no início do jornal uma simulação aqui de uma batida que impressiona, né? Mas mesmo em baixa velocidade, a criança é arremessada e pode sofrer ferimentos graves. E agora nós vamos entender direitinho quais os efeitos, os perigos disso. Vamos voltar a falar com o repórter Marcelo Fer, que está agora com o professor Celso Arruda aí, que fez esse teste para nós, né, Marcelo? E é importante a gente frisar aqui, porque a gente já mostrou quantas vezes o teste da cadeirinha feito pelo próprio professor da Unicamp aí. Desta vez, o inédito da história é exatamente a velocidade. O que você pode mostrar para nós, Marcelo? Luciane, nós estamos aqui num laboratório da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. E o professor Celso Arruda, como você disse, é responsável por esse teste e é coordenador do programa Criança e Segurança, que há mais de 10 anos estuda e incentiva os cuidados com as crianças no trânsito. Professor, agora a gente vai repetir o teste aqui ao vivo, mas numa velocidade maior, né? Vai ser em que velocidade? Agora nós vamos tentar chegar a uns 18 km por hora. O que dá um aumento significativo, porque cada 3 km a mais aumenta muito o impacto. Então quer dizer, de 15 para 18 km por hora já há uma diferença? Já há uma diferença porque a velocidade trabalha ao quadrado em relação ao impacto. Então vamos pedir então para o nosso colega fazer o teste, novamente com o carrinho, dessa vez a 18 km por hora. Olha, tá aí, professor, é assustador, né? Porque a gente vê que a criança foi jogada contra a parede. Se ela estivesse dentro do veículo, com certeza ela seria jogada com a mesma intensidade contra o banco dianteiro.
Isso se ela tivesse no banco traseiro. Se ela tivesse no banco dianteiro, o desastre seria enorme. Ela colocaria a cabeça contra o para-brisa do veículo. Agora a gente pode ver que a criança, ou o boneco, né, que simula a criança que está com a cadeirinha, ficou aqui inerte. Isso significa que ele não teria ferimento nenhum? Sim, nessa velocidade não teria ferimento nenhum. Aliás, os testes são feitos até 50 km por hora e garantem a integridade da criança. Logicamente, em velocidades altíssimas, não se pode garantir muita coisa. Temos uma pergunta do estúdio agora com o Eduardo, é isso? Exatamente. Nós mostramos agora há pouco, né, que as crianças elas podem ter ferimentos graves, mas, por exemplo, se a criança estiver sentada ali no meio do banco traseiro, né, ela também pode ser projetada para frente, os danos são mais graves. Desculpa, Eduardo, eu não consegui entendê-lo, mas imagino que você tenha perguntado sobre os danos às crianças. Uma coisa que a gente pode mostrar aqui, por exemplo, é como ficaram aquelas latinhas que simulam a lataria do veículo. Obviamente, a lataria do veículo é mais resistente que as latinhas, mas aqui é um caso de proporção, ou seja, esse carrinho do teste não tem o mesmo peso de um veículo. A lataria também ficaria bem danificada, né, professor? Sim, se fosse um veículo maior, mais resistente, o impacto da criança seria o mesmo. É claro que o carro ia se deformar menos, mas o que é importante é a preservação da criança. Nós não estamos preocupados com a preservação do veículo. Professor, nós fomos ouvir inclusive um médico pediatra, para ele comentar quais seriam os ferimentos de uma criança no caso de um acidente real. Vamos ver então. Uma simples batida pode fraturar a costela, essa costela é como se fosse uma faquinha, né? Ela pode perfurar o pulmão e causar uma séria lesão. No caso do crânio, você pode causar uma lesão mesmo numa batida mais simples, uma fratura de crânio com um sangramento, um traumatismo mais sério que pode levar até a morte. Bem, a ideia deste protótipo feito aqui na Unicamp é ser exposto em locais públicos, inclusive em shoppings, né, professor? Qual que é o objetivo? O objetivo é convencer as pessoas que virem esse teste a usar o dispositivo de segurança para a criança. Esse que é o objetivo, convencer pais de crianças e as próprias crianças da importância de usar um dispositivo de retenção para a criança, uma cadeirinha. Mesmo depois de tantas campanhas, tantos alertas, o senhor percebe que ainda os pais estão um pouco displicentes nesse cuidado? Atualmente não existe uma fiscalização tão rígida quanto deveria ocorrer e os pais não têm ainda essa sensibilidade para o problema que é carregar uma criança solta no veículo, principalmente se estiver na frente do banco, mais grave ainda. Tá certo, professor, muito obrigado pela entrevista. Então fica aí mais uma vez o alerta, criança sempre na cadeirinha e sempre no banco de trás, Eduardo e Luciane. Obrigada, Marcelo. E quando a gente vê uma situação como essa aí, impressiona ainda mais saber que uma criança, apenas aquela velocidade baixinha ali, já tem esse risco todo. E sabendo desse perigo, esse alerta é sempre necessário. Vale também lembrar, quem transporta a criança fora da cadeirinha comete infração gravíssima. São 7 pontos na carteira, multa de R$ 191 e o carro pode até ser apreendido.